Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 8. E vamos ler o texto que está nos versos 22 a 25. Usando o texto básico da liturgia do culto desta noite. Lucas 8, 22 a 25. Está escrito: aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Irmãos queridos, esse texto, este episódio, está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, no capítulo 8, quanto em Marcos, no capítulo 4, e aqui em Lucas, também no capítulo 8. E esse texto retrata um fato ocorrido na vida de Jesus, logo depois que ele ensina as chamadas parábolas do reino. Ele passara o dia todo ensinando sobre as verdades do reino através das parábolas. E então, já cansado desta lida, ele dá uma ordem para os seus discípulos para entrarem no barco, e ele entra no barco com eles, para atravessarem para o outro lado do lago. E enquanto navegam, Jesus adormece. Jesus dorme na popa do barco. Quando eles são surpreendidos, diz Mateus, por uma tempestade de vento. E eles estavam correndo risco, porque o barco estava a encher-se de água, prestes a sossobrar, a naufragar. Quando eles, depois de esgotados todos os recursos, baldados todos os esforços humanos, recorrem a Jesus. E Marcos é mais enfático na pergunta dos discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? O texto em pauta que acabamos de ler, Lucas registra: mestre, mestre, estamos perecendo. E diz a Escritura que Jesus desperta do seu sono, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança. E ele então se volta para os seus discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? Marcos registra: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E os discípulos agora, diante do estupendo milagre, cheios de temor, não mais de medo, mas de reverência e admiração, perguntam uns para os outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Você pode fazer uma pergunta nesta noite: por que esse texto está aqui? Por que aprova o Espírito Santo que esta passagem estivesse na Bíblia? É para o meu e para o seu ensino nesta noite. Para dizer para você, para nós, que
também nós fazemos uma travessia. Também nós fazemos uma viagem. Também nós estamos sujeitos às tempestades da vida. E à semelhança do que aconteceu aqui, quero dizer para você, em primeiro lugar, que essas tempestades muitas vezes são inevitáveis. Elas chegam. Chegam para o rico, chegam para o pobre, chegam para o doutor, chegam para o iletrado, chegam para o homem, chegam para a mulher, chegam para o idoso, chegam para o jovem, chegam para a criança. Nenhum de nós que veio aqui nesta noite está imune às tempestades, às vezes as mais furiosas da vida. É impossível passar pela vida sem enfrentar os dramas da existência. Tempestades que nos assolam. É uma doença. É uma crise conjugal. É um problema relacional com os filhos. É um problema financeiro. É uma reviravolta na sua vida moral. É algo que chega e marca você. E amedronta você. A segunda coisa, porque esse texto está na Bíblia, é para provar para você e para mim que essas tempestades, elas são imprevisíveis também. É curioso isso, irmãos, porque quando eles entram nesse barco, não há nenhum sinal de tempestade. Não há nenhum registro que o tempo estava sugerindo a tempestade. Que seria arriscado entrar naquele mar para uma viagem. Mas enquanto navegam, a tempestade chega. E vocês todos sabem a geografia desse lago. Quando a Bíblia fala Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, está falando não de um mar de água salgada. É um lago de água doce, que recebe a água do Jordão e distribui essa água que chega e desemboca lá no Mar Morto. Esse mar tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Esse mar é cercado de montanhas, do lado oriental pelas montanhas de Golã, do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Esse lago está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E acontece aqui nesse lago um fenômeno muito curioso, porque no extremo norte de Israel, lá no limite com o Líbano, onde nasce o Rio Jordão, existe a maior montanha de Israel, chamado Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de neve, de gelo, no período do inverno. E os ventos, muitas vezes gelados, encurralados por essas montanhas, batem na superfície desse lago, às vezes só a pino, e provocam a tempestade, não de chuva, não de raios, não de trovões e relâmpagos, com muita chuva, mas o sol pode estar claro, e a tempestade chega, a tempestade de vento, é o que acontece aqui. Diz Mateus, uma tempestade de vento, e o mar se revolta, e o mar se empola, e o mar fica bravo, e essa tempestade chega repentinamente, inadvertidamente, sem mandar telegrama, sem dar aviso prévio. Não é assim na vida? Quantas vezes você sai de casa, tudo tranquilo, e aquele dia vai ser o dia mais tempestuoso da sua vida? Quantas vezes você que navega numa situação conhecida, familiar, esse mar era conhecido, era o território deles, era o lugar onde muitos deles pescavam e ganhavam o seu pão do dia a dia, eles conheciam cada palmo daquele lago, mas agora aquilo que é familiar se torna estranho. A tempestade chegou repentinamente. É assim na vida. Por que esse texto está na Bíblia? Terceiro lugar, para revelar para nós que muitas vezes as tempestades chegam e nós não conseguimos administrá-las. Há problemas na nossa vida, irmãos, que nós resolvemos, e compete a nós resolvê-los.
Mas há outros problemas que nós não temos força, nós não temos poder, nós não temos capacidade, nós não temos habilidade, e ainda que reuníssemos todo o nosso conhecimento, toda a nossa habilidade, todas as nossas estratégias, nós não lograríamos êxito. Aqui esses homens tentam resolver o problema, mas fracassam. Eles não acordam Jesus no começo da tempestade, não. Eles tentam resolver o problema porque eles tinham habilidade, eles tinham experiência, eles tinham conhecimento, eles eram peritos naquele mar, mas aquele momento, aquele problema, aquela crise, aquela tempestade, eles não conseguiram resolver. Na vida é assim. Talvez você que veio aqui hoje esteja enfrentando uma crise que você não sabe resolver, você não consegue resolver, você não tem poder para resolver, mas você está aqui hoje na presença daquele que pode acalmar as tempestades da sua vida, do seu coração, da sua história. Por que esse texto está na Bíblia? Quarto lugar, esse texto está na Bíblia para mostrar também para nós que quando nós enfrentamos uma tempestade, Deus está no controle. Quando nós enfrentamos uma tempestade, Deus tem um plano. Nós não ouvimos isso agora? Deus tem um plano. Irmãos, nós não vivemos no universo sem um plano. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em determinismo. Nós não cremos em destino cego. Nós não somos uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro. Pode ter certeza disso, nenhum problema que você porventura enfrente na sua vida, na sua família, no seu coração, na sua história, esse problema é desconhecido de Deus, ou ele não tem um plano dentro do projeto maior de Deus para a sua vida. Por mais terrível que seja a tempestade, por mais borrascosa que seja a tempestade, por mais avassalador que seja o vendaval que assola e açoita você, Deus tem um plano nisso. A tempestade não vem para destruir você, a tempestade vem para fortalecer as musculaturas da sua alma. Agora volte os seus olhos comigo para o texto. No versículo 24, há uma pergunta dos discípulos para Jesus. Aliás, Lucas retrata como uma exclamação, Marcos faz como uma pergunta: mestre, mestre, estamos perecendo. Marcos diz, no seu registro, não te importa que pereçamos? Se você notar no verso 25, agora não é mais os discípulos que exclamam ou interrogam a Jesus, mas é Jesus que interroga eles: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Mas ainda no verso 25, a pergunta não é mais nem dos discípulos para Jesus, nem de Jesus para os discípulos, mas a pergunta agora é entre os discípulos. Confiram aí, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Se vocês estão percebendo, todo o texto é regido por essas três perguntas, ou por esta exclamação e pelas duas perguntas. A grande questão para nós é perguntar assim: por que esses discípulos vão lá e acordam a Jesus? Mestre, mestre, estamos perecendo. Ou na pergunta que Marcos registra: mestre, não te importa que pereçamos? Por que eles perguntam nesse tom de censura e de urgência? Nota que eles não estão dizendo que nós corremos risco, não. Eles já estão perecendo, o barco já está enchendo de água, eles já estão naufragando, parece que a situação é imediata, é iminente, e não tem mais como esperar. Por que eles estão nessa crise? Primeiro, irmãos, notem comigo, esses homens estão desesperados porque na cabeça deles algumas coisas não ficam bem resolvidas, na sua também não, na minha também não às vezes. Por exemplo, olhe comigo o que está escrito no versículo 22. Olha o que Jesus disse para eles: passemos para outra margem do lago. E partiram. Eu pergunto a vocês, por que eles partiram? Partiram porque Jesus lhes deu uma ordem. Eles estão debaixo de autoridade.
Porque eles estão sob o comando de Jesus Cristo. Eles não partiram porque quiseram ir. Jesus nem sequer pediu para eles, ou sugeriu para eles. Jesus deu uma ordem. Agora, como é que você vai entender que você está cumprindo uma ordem de Jesus e Ele está empurrando você para o miolo da tempestade, para o epicentro da crise? Como é que você compreende isso? Como é que você conjuga isso aí no seu coração? Que você está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, compreendendo que é isso que Ele quer de você, e você está cumprindo uma ordem dEle, e no exato momento que você cumpre a ordem dEle, você enfrenta a maior tempestade da sua vida. Entender que você enfrente problema porque você está desobedecendo a Deus é até compreensível. Entender que Deus manda atrás de você uma tempestade porque você está fugindo de Deus é compreensível. Mas como você entender que a tempestade vem atrás de você porque você está andando com Deus? Esse era o drama deles. Talvez o seu drama, talvez a sua pergunta sem tantas respostas. Mas notem mais. Vejam comigo o texto. Versículo de número 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Eu pergunto a vocês, Jesus adormeceu antes da tempestade, durante a tempestade ou depois da tempestade? Antes da tempestade. Então, outro problema que estão enfrentando. Como que Jesus está dormindo quando eu estou passando um problema? Porque a sensação que você tem na hora da crise, é que na hora da crise você está só. Essa ideia do sono de Deus é muito interessante na Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus não dorme. Ele é o vigia de Israel, ele não toscaneja, ele não dorme. Mas aqui Jesus, como homem, está dormindo. Estava cansado, trabalhou o dia todo, deu palestra o dia inteiro, está cansado e dorme. O grande problema é que quando você enfrenta a sua crise mais aguda, o seu vale mais profundo, a sua tempestade mais perigosa, parece que você olha para os lados e você está sozinho, porque Jesus parece que está dormindo, parece que ele não está vendo o problema, parece que ele não está atento para o problema, parece que ele não está percebendo a gravidade do problema, e é por isso que os discípulos perguntam em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Não estás vendo o nosso problema? Não estás enxergando a nossa crise? Não vais fazer nada para nos socorrer? Olha a exclamação deles: mestre, mestre, nós perecemos. Talvez essa a sua urgência, talvez esse é o tom da sua urgência. Nós estamos perecendo, Senhor, nós não aguentamos mais, não tem mais tempo mais. Agora o Senhor ou faz um milagre, ou acorda, ou intervém, ou nós vamos naufragar. Essa é a crise deles. Por que eles estão fazendo essa pergunta, ou essa exclamação para Jesus? Em terceiro lugar, irmãos, é porque eles estão com um problema imenso, grave, inadministrável. E parece que Jesus está demorando demais para agir. Quem está dormindo não está em ação. E tem hora que você diz assim: não dá para esperar. Tem hora que você diz: 1 minuto é uma eternidade. Tem hora que você diz: Senhor, ou é agora ou não tem mais jeito. E sabe, uma das grandes aflições que mexem com o nosso coração, que desafiam a nossa fé, é exatamente lidar com a demora de Deus. Eu sei que vocês já lidaram com isso. Que você tinha alguém ou tem alguém que está passando por uma dificuldade, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema conjugal, seja um problema pessoal, do coração, e esse problema se agrava, e você ora e o problema não resolve, e você clama e você jejua, e o problema se estende, e parece que a situação piora cada vez mais, e você chega um momento de pânico, de medo, de desespero, e diz: mestre, mestre, estamos perecendo. Pense comigo na história da Marta, quando ela manda aquele emissário dar um recado para Jesus. Eu acho lindo a atitude de Marta.
Porque ela só diz assim, vai lá e dá o seguinte recado para Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. Ela poderia ter dado um outro recado. Se fosse você, ou fosse eu, nós diríamos talvez, venha depressa. Precisão de ajuda. Socorro. Cancela a tua agenda. Mas ela não faz nada disso, porque ela entendia que quem ama tem pressa. Quem ama tem tempo. Quem ama dá prioridade. Quem ama tem espaço na sua agenda. Agora note você que quando Jesus recebe o recado, ele fica mais 2 dias no lugar onde estava. Mesmo sabendo da gravidade do problema. Mesmo já tendo o diagnóstico. Aliás, ele manda um recado para Marta. Vai lá e fala para Marta que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que é curioso é que quando Jesus recebe o recado, ele já sabe que o Lázaro já tinha morrido. Por que você sabe disso? Exatamente porque Jesus nota que o homem gastou um dia para ir até o encontro dele, um dia, ele fica mais 2 dias, 3 dias, no 4º dia ele vai, o Lázaro já está morto e sepultado há 4 dias. Agora pense comigo como é que a cabeça da Marta ficou quando o mensageiro retorna de Jesus, o Lázaro já estava morto e sepultado no 2º dia, e o camarada, sem saber dos detalhes, chega e diz para ela: olha Marta, Jesus só mandou dizer para você o seguinte, que a enfermidade do seu irmão não é para a morte, não é para a glória de Deus, mas o camarada estava morto e sepultado há 2 dias. Na mente da Marta, Jesus já tinha furado com ela. Na mente da Marta, aquele problema, além de já não ter mais solução, acumulava uma decepção. Aliás, os judeus que visitavam Marta fizeram questão de pontuar isso. Por que que ele, lá de longe, não evitou que esse rapaz morresse? Por que que ele não curou esse rapaz à distância, como curou outros doentes? Por quê? Essa é a sua pergunta. Você ora e vê um irmão sendo curado, seu vizinho, ou membro da igreja, da mesma classe escola dominical, do mesmo coral, da mesma igreja, e de repente você ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e o seu irmão, ou o seu pai, ou o seu tio, ou a sua mãe, Deus leva. Você diz: meu Deus, por quê? Por quê? Quando Jesus chega em Betânia, a Marta abre o coração, expressa a sua dor, a sua mágoa para Jesus. Se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Só chegou tarde, agora não adianta mais. Jesus: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Tá bom, eu creio sim. Mas eu creio lá no futuro, agora não. Eu creio que vai ressuscitar, porque todo mundo vai ressuscitar um dia. Mas agora não tem mais jeito. Quando Jesus diz: tira a pedra, ela diz: não, agora não adianta mais não, Jesus. Já passou do tempo. Já cheira mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus demora, é porque Ele está fazendo algo maior, um milagre mais estupendo na sua vida. Jesus esperou até o 4º dia, porque havia uma crença dos judeus que um morto podia ser ressuscitado até o 3º dia. Mas a partir do 4º, impossível, só Deus em pessoa podia descer e fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que toda a nação de Israel soubesse que Ele não era apenas um grande homem, Ele era o próprio Deus entre os homens. Diz o texto, que quando os discípulos fazem esta exclamação: mestre, mestre, estamos perecendo! Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Diz o texto: tudo cessou e veio a bonança. Quem sabe hoje você veio aqui com o coração parecido com um mar revolto, a tempestade assolando você. Hoje Jesus é poderoso para trazer bonança para a sua alma. Acalmar o seu medo, aquietar o seu coração, trazer sossego para a sua vida, dar paz para você. Agora notem comigo que há fato maravilhoso no texto. Se você está familiarizado com os evangelhos, você sabe que há um outro registro de uma outra tempestade nesse mesmo lago.
Naquela tempestade, Jesus não estava dentro do barco, Jesus estava orando no monte, vendo os discípulos passando a crise. E diz a Escritura que na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, Jesus vai ao encontro deles andando sobre o mar. Obviamente era noite, e eles estavam no meio de uma tempestade, talvez essa sim, de chuva, de vento, de relâmpagos, de trovões. E eu imagino que naquela escuridão total, um relâmpago risca os céus com um facho de luz. E eles olham e vem alguém andando sobre o mar. Ô, gente, nunca ninguém tinha andado em cima do mar. Se fosse você, o que você pensaria? Tive uma ilusão, uma visão ótica esquisita. Bom, como eles eram muito místicos, é um fantasma. Claro, talvez você, com todas as suas crenças e crendices, você diria a mesma coisa. Em vez deles acharem solução na vinda de Jesus, acharam mais um problema. Agravaram ainda mais o medo. E curiosamente, nessa tempestade, Jesus muda a metodologia. Aqui, ele repreende o mar e o vento. Lá, ele repreende, ou melhor, conforta primeiro os discípulos, para depois acalmar o mar. Dizendo para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Talvez você pergunte, por que Jesus Cristo muda de metodologia de uma tempestade para outra? Porque Jesus Cristo sabe exatamente quando a tempestade maior da sua vida está dentro de você ou está fora de você. Tem hora que a sua tempestade não é a sua circunstância, tem hora que a sua tempestade é o seu sentimento. Tem hora que o que está dentro de você é muito mais avassalador do que o que está ao redor de você. Tem hora que o maior perigo que você enfrenta não é a crise que assola você circunstancialmente, é o drama que você vive emocionalmente. E Jesus é poderoso para diagnosticar tanto uma quanto a outra, e é poderoso para acalmar tanto o seu coração como as circunstâncias que colocam você em situação de perigo. Diz o texto, confira comigo aí, versículo de número 25, que depois que tudo cessou e veio a bonança, Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? Ou na palavra de Marcos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora pense você, se você e eu estivéssemos lá, se seria diferente conosco. Porque, irmãos, eu não estou falando de um navio transatlântico que é sovado pela fúria das ondas. Estou falando de um barco pequeno, frágil, vulnerável, que está enchendo-se de água. Pense comigo que eles não tinham todos os preparativos que nós temos hoje. Se caíssem, era morte fatal. Você teria medo? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Onde está a vossa fé? Agora Jesus está falando para você, para mim, está passando uma tempestade, onde está a sua fé? Está passando uma crise, onde está a sua fé? Está enfrentando um drama na família, onde está a sua fé? Está passando um problema no trabalho, onde está a sua fé? Está passando um problema de doença, onde está a sua fé? É a pergunta de Jesus a você, a mim, a nós. Agora, quando você para olhar o contexto, e eu chamo a sua atenção para isso no texto, veja comigo, por favor. Veja comigo, versículo de número 26, ele trata de um assunto, logo depois no versículo 40 de outro, e no versículo 49 de outro, e daqui a pouco eu exploro isso para você entender o contexto. A pergunta é: onde está a sua fé? Por que Jesus faz essa pergunta? Por que eles deviam ter fé? Por quê? Primeiro, eles deviam ter fé por aquilo que está escrito no versículo 22. Passemos para outra margem.
Se Jesus disse, passemos para outra margem, eu pergunto para vocês, onde eles deviam estar? Para onde eles deviam ir? Onde eles deviam chegar? Na outra margem. Por que eles estavam sem fé? Ou com medo? É porque eles duvidaram que a palavra de Jesus pudesse se cumprir. Quando você tem uma promessa de Jesus, você tem uma realidade. Porque promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. A palavra dele não cai por terra, a promessa dele não fracassa. Sabe por que você e eu nos amedrontamos diante das tempestades da vida? É porque nós duvidamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É por isso, irmãos, que quanto mais você estuda a sua Bíblia, mais fé você tem. Porque quanto mais você estuda a sua Bíblia, mais você conhece Deus. Você não pode confiar em alguém que você não conhece. Se você não tem intimidade com Deus, na hora da crise, você vai ter medo. Na hora da crise, você vai duvidar. Na hora da crise, você vai naufragar. É por isso que lá no final, eles perguntam, mas quem é este? Dando a impressão que, embora eles estivessem perto de Jesus, eles não conheciam Jesus suficientemente. Você e eu ficamos com medo pelo mesmo motivo. Nós não conhecemos suficientemente quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Salvador, quão suficiente Ele é para tomar conta de nós nas tempestades da vida. Por que eles deviam ter fé? Onde está a vossa fé? Segundo lugar, não apenas por causa da promessa, mas por causa da presença de Jesus dentro daquele barco. Quem é Jesus? O Criador do vento, o Criador da água, o Criador do mar, o Criador da terra, o Criador do universo. Se ele estava dentro daquele barco, ele não poderia naufragar com aquele barco não podia afundar com ele, porque ele é o todo-poderoso Deus. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Onde está a nossa fé? Nossa fé, ela naufraga, a nossa fé fraqueja, a nossa fé entra em pânico, em medo, em crise. Exatamente por isso, porque nós duvidamos que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está comigo quando eu estou com saúde, está comigo quando eu estou doente, está comigo quando eu tenho dinheiro, está comigo quando eu não tenho dinheiro, está comigo quando eu estou só, está comigo quando eu estou com a multidão. Ele está comigo nas tempestades e também está comigo nas bonanças da vida. Ele está conosco. Terceiro, por que eles deviam ter fé? Onde está a vossa fé? Eu pergunto, o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? O que mesmo? Dormindo. E eu pergunto, Jesus sabia que a tempestade viria? Sabia. Se sabia, por que dormiu? Ele dormiu exatamente porque tinha plena consciência que tudo estava sob controle. O que é paz, irmãos? É ausência de problema? Não. Paz é confiança em Deus, apesar dos problemas ou no meio dos problemas. A paz, a ausência de problema é paz de cemitério. Lá não tem problema. Ninguém briga com ninguém, ninguém discute com ninguém, ninguém xinga ninguém, ninguém humilha ninguém. Lá não. É um silêncio, é uma paz. O lugar mais seguro para você dormir é no cemitério. Agora também não tem vida. Mas a verdadeira paz, ela coexiste com os dramas da sua existência. Mas olhem como Lucas reúne esse material do registro, falando logo em seguida, notem aí comigo, a partir do verso 26, Jesus cura o endemoniado. A partir do versículo 42, Jesus cura uma mulher enferma. E a partir do versículo 49, Jesus ressuscita uma menina de 12 anos. Para mostrar uma coisa, esse Jesus tem todo o poder. Poder sobre o mar, poder sobre as ondas, poder sobre o vento, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, poder sobre a morte. Ele tem todo o poder. Qual o seu problema? Ele tem poder. Qual a sua dificuldade? Ele tem poder sobre ela.
Não há situação nenhuma da vida em que Jesus chega e diz, não, isso aí eu não sei fazer, isso aí eu não tenho poder, isso aí eu não sei administrar, isso aí eu não sei dar solução. Ele tem todo o poder. Então por que nós duvidamos? Por que a nossa fé fraqueja? Onde está a vossa fé? Nós duvidamos é porque nós não paramos para perceber que esse Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nós dependemos dele, e ele é quem cuida de nós, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. A nossa fé não está ancorada em nada menos senão a rocha dos séculos que não se abala. Mas notem, e eu termino aqui, que depois que Jesus acalma o mar e acalma os discípulos, no verso 25, eles possuídos de temor, e aqui esse temor não é medo mais, como o medo que eles estavam de naufragar, aqui é um temor de reverência, porque o texto é acompanhado de temor e admiração. Diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Por que Deus permite a tempestade? Essa é a grande pergunta. Se Deus ama você, por que Ele permite você passar por uma doença, por um problema financeiro? Por quê? Sabem por quê, irmãos? É porque as grandes lições da vida nós não as aprendemos num dia de festa. O aprendizado num banquete é muito pequeno. Muito pequeno. Eu estou falando para irmãos que já passaram por lutas, estão passando por lutas, ou vão passar por lutas. Você aprende mais num dia de luto do que em anos de celebração. Anos. Essa tempestade veio depois de um dia inteiro de ensino de Jesus. Porque Deus tem duas maneiras de ensinar você. Deus ensina você pelo estudo da Bíblia e Deus ensina você pela experiência da vida. Deus não quer que você tenha uma fé de segunda mão. Ah, meus pais experimentaram um grande livramento de Deus. E você? Ah, meus pais já tiveram uma experiência gloriosa da intervenção de Deus. E você? Quando eles escutam a mensagem o dia inteiro e depois passam pela tempestade, Jesus está querendo dizer o seguinte: eu quero que vocês agora, depois de ouvirem a verdade durante todo o dia, agora vocês saibam de uma coisa, essa que vocês ouviram de mim, vocês precisam saber na prática que de fato eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eles passaram a conhecer Jesus como não conheciam antes. Quem é este? Quem é este? E talvez hoje nós pudéssemos responder essa pergunta: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Se eu olho para a Bíblia, eu vou dizer para você que este é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo lá na eternidade, planejou amar você e salvar você. Quem é este? Este é aquele que foi prometido lá no Éden: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Este é aquele que foi tipificado pelos sacrifícios, pelo templo, pelo tabernáculo, pela arca da aliança, de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nasceu de mulher, nasceu sob a lei e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Quem é este? Este é aquele que levantou os paralíticos, deu vista aos cegos, deu voz aos mudos, deu audição aos surdos, limpou os leprosos e ressuscitou os mortos. Quem é este? Este é aquele que por amor a você veio ao mundo, se fez seu substituto e foi para a cruz carregando no seu corpo sobre o madeiro os seus pecados. Quem é este? Este é aquele que por
por causa da alegria que estava proposta para ele, não levou em consideração a vergonha da cruz. Quem é este? Este é aquele que entrou dentro da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e venceu a morte. E hoje você pode gritar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quem é este? Este é aquele que ressuscitou dentre os mortos, poderosamente, vitoriosamente, gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, está à destra de Deus, governa o universo e intercede por você e por mim. Quem é este? Este é aquele que vai voltar audivelmente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, poderosamente, gloriosamente, inescapavelmente. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A razão da nossa vida, a razão da nossa esperança, o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa herança, o Deus da nossa vida, aquele que nos deu salvação, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos dá vida em abundância. Este é o nosso Deus a quem servimos e adoramos nesta noite. Onde está a vossa fé? Que a nossa fé esteja firmada naquele que é a rocha dos séculos, a nossa esperança, Jesus de Nazaré. Curva sua fronte, por favor. Onde está a vossa fé? Talvez você tenha colocado a sua fé em você mesmo. Sua inteligência, sua saúde, seu conhecimento, sua força, sua sabedoria. Talvez você tenha colocado a sua fé no seu dinheiro, no seu poder econômico. Talvez você tenha colocado a sua fé na sua influência política, no seu poder de articular. Talvez você tenha colocado a sua fé na sua família. Talvez você tenha colocado a sua fé na sua religião, ou nas suas obras. Ou talvez você tenha colocado a sua fé em ídolos, em outros deuses. O desafio para você nesta noite é colocar a sua fé em Jesus. Só com Ele você atravessa os mares revoltos da vida. Só com Ele você consegue chegar no porto divinal e ser salvo e perdoado, ser recebido por Deus, o Pai. Que nesta noite você ponha a sua fé em Jesus. Ah, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e o que nós te pedimos nesta noite é que Tu apliques esta palavra a cada coração que veio aqui. Aqueles que já te conhecem, fortalece-lhes a fé. Aqueles que ainda não tiveram uma experiência de conversão, de novo nascimento, que nesta noite coloquem a sua fé em Jesus e sejam salvos. Que aqueles que estão passando por lutas, por dramas, por crises, por tempestades na vida, que encontrem em Jesus Cristo bonança nesta noite.